pedir licença, pegar uma colinha, porque o currículo dela é grande. Mas, bem rapidinho, então, a Sofia Esteves ela é fundadora da DMRH e da Companhia de Talentos. Né? Elas formam juntas uma das maiores consultorias em gestão de pessoas, né, na América Latina. Ela é psicóloga de formação, né? Também é professora de MBA e especialização de RH da FIA e da FGV. Especialista em jovens profissionais, então também é interessante para quem tem funcionários, né, de outras gerações, para falar um pouquinho de conflitos de gerações depois do nosso bate-papo com a Sofia. Bom, ela é reconhecida, né, como uma grande, né, empreendedora, uma das mulheres mais influentes do Brasil, em alguns prêmios, como da Gazeta Mercantil, Empreendedores do Novo Brasil pela Você S.A. e Endeavor. Ela é comentarista, colunista de diversos veículos super importantes aqui no Brasil, enfim. E também fundadora do Instituto Ser Mais, que é uma iniciativa maravilhosa que ajuda, né, apoia jovens em situação de vulnerabilidade social a identificar seus talentos e a conquistar o primeiro emprego. Então, Sofia, agora é com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marina. Bom dia, gente. Bom dia. Nossa, falar depois da Marina e da Maria Eugênia, né? Que aula elas nos deram, né? Primeiro, super obrigada pelo convite. Eu adoro estar aqui, adoro, porque eu acho que todas as vezes que eu posso estar com vocês, compartilhando experiências, trocando informações, me identificando com vocês, vocês se identificando comigo em coisas diferentes, a gente está crescendo e evoluindo junto, e eu não acredito num país ou num mundo diferente desse, onde a gente não compartilha, não se ajuda e não cresce junto. Então, olha, eu vou sentar, porque assim eu vou me sentir numa grande sala de visita junto com vocês. Eu sei, Marina, que são 20 minutos só, fica tranquila, eu vou tentar, você vai me mostrando plaquinha aí, grita, põe os braços para cima, mas eu vou tentar resumir uma história de 55 anos de idade, de vida, né? 55 anos super bem vividos. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que meu início de vida deve ter sido parecido com muitas de vocês. Histórias super tradicionais, super comuns de pais imigrantes depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Meu pai é português, minha mãe é italiana calabresa. Então, quem é filho de italiana que levanta a mão? Alguns, né? Como é que é a psicologia dos italianos? Como é que é? Dura, rígida, né? Primeiro bate, depois pergunta o porquê. Então, psicologia aplicada sempre funcionou bem na minha casa, no bumbum, na cara, onde pegasse, a gente tinha psicologia aplicada, né? Então, vim de uma família muito humilde, que lutaram muito, vieram para o Brasil sem nada, se conheceram aqui. Meu pai não falava italiano, minha mãe não falava português, então o amor, falavam literalmente a linguagem do amor. Eu sou a terceira filha. Eu brinco que eu vim para desestabilizar tudo, porque eles né? Eles ainda são vivos, e tenho 2 irmãos, que é um casal, meu irmão é economista, minha irmã é médica, que é aqueles filhos tranquilos, em paz, bons alunos, saca? Andavam de mãozinha dada, um com o outro na rua, tal. Aí chegou a Sofia. Quem aqui lembra daquele desenho que chamava Taz, que era um bichinho que saía... Aí chegou a Sofia, cheia de amor para dar, com um sorriso na boca 24 horas por dia, com uma gana, uma ansiedade, um desejo de viver a vida intensamente. E aí fui batalhando, né? Eu acho que pela situação da guerra, da escassez de tudo, da falta, né, de alimento, de tudo que eles viveram na guerra, e depois do início aqui no Brasil, muito difícil. Eles tinham uma frase, principalmente a minha mãe, que marcou toda a minha vida, né? Que eu acho que é muito importante compartilhar com vocês, e que talvez tenha sido o grande motivo por eu conseguir estar aqui hoje com vocês, que é uma frase que falava: faça por merecer. Então, qualquer coisa que eu quisesse na vida, seja de uma lata de leite condensado, que era louca por leite condensado, ou alguma coisa, eu tinha que, para ir numa festinha de aniversário, coisas básicas, banais do nosso dia a dia, eu tinha que lutar por merecer aquilo, né? Então, me comportar, ser boa aluna. E aí isso me pautou muito. Então, desde muito cedo, com 11 anos, eu fazia aula de pintura à tarde,
numa associação sem fins lucrativos, e de noite eu tinha uma aluninha, eu tinha 11, a aluninha tinha 8 anos. Então, eu ensinava o que eu tinha aprendido de tarde, eu já ensinava de noite para ganhar 10 centavos. E, com isso, eu fui crescendo. No colegial, no ensino médio, eu comecei a vender bijuteria. Depois, eu comecei a trabalhar com 16 anos, numa clínica médica. E aí eu já fui percebendo algumas características muito fortes minhas, que, aliás, desde pequena, assim, eu era aquela que eu não tinha questão com hierarquia, então eu ficava na escola com os professores, com o diretor na sala dele conversando. Eu tinha desejo de conhecer sobre a vida das pessoas, o que elas faziam, por que elas tinham escolhido ser professor ou diretor de escola. Então, isso foi uma coisa. Eu sempre estava lá no jogral, no hasteamento de bandeira, sabe aquelas coisas chatas que tem na escola? Eu sempre estava lá na frente fazendo alguma coisa, aprontando alguma coisa, ou levantando uma bandeira por alguma coisa que eu achava que devia mudar na escola. Então, sempre com bastante vida, bastante atuante, bastante querendo me relacionar com pessoas. E aí eu já fui percebendo essa coisa de gostar de gente, de querer estar com pessoas. Fui evoluindo, fui trabalhando por necessidade na época mas eu também, uma coisa que para mim desde muito cedo talvez tenha sido um fato, além do faça por merecer, muito importante. Aos 4 anos de idade, eu pulei o muro da minha casa, me cortei, tenho até hoje uma cicatrizinha pequena aqui, pulei o arame farpado para ir brigar com a vizinha que estava batendo no filho, né? E eu nasci na periferia, eu nasci em Itaquera. Alguém aqui é de Itaquera? Aí é nós. Nasci em Itaquera, quase lá na frente de onde é o estado do Corinthians hoje, embora não seja corintiana, mas nasci quase lá na frente, não existia, óbvio, na época. E eu fui bater nela, eu fui brigar com ela porque eu via ela espancando o filho dela, e, do outro lado, eu via muita criança abandonada, muita mãe, enfim, uma violência muito grande. Aquilo me mexia profundamente. A minha mãe tem escrito num caderno que, aos 4 anos de idade, eu falei para ela: eu vou cuidar das crianças, eu não vou deixar. Esse dia que eu briguei com a vizinha, que eu fui lá botar o dedo na cara dela, eu chorei muito. Eu disse para ela: não vou deixar ninguém fazer isso com criança na vida. Quem que cuida de criança e quem cuida de criança abandonada? E aí, nesse momento, eu falei para ela: eu vou ter, então, isso, eu vou ter um orfanato. E isso foi me pautando. Eu fui fazer psicologia, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia, tinha 3 profissões que eu queria ter: psicologia para lidar com crianças e ter o orfanato, fazer direito para ser juíza criminal e botar todos os bandidos na cadeia, ou fazer jornalismo para ser repórter internacional. Sophie Esteves, direto de Paris para o Jornal da Globo, sabe aquela coisa? Então, as 3 tinham uma coisa em comum, que era estar com pessoas, que era falar, que era lutar por uma causa, tal. E aí eu achei que, para eu poder conciliar com o meu sonho de vida primeiro, que era me casar, ter filhos, eu nunca na minha vida sonhei ser empreendedora, então é mentira se eu falar para vocês que eu planejei ser empreendedora, não planejei. E fui fazer psicologia para poder realizar o sonho de, mais para frente, ter o orfanato. Só que, como eu disse, eu tinha uma condição social bastante simples. Trabalhei para pagar a faculdade, então eu tinha feito colegial técnico em arquitetura, passei a faculdade trabalhando numa loja de imóveis, montando, decorando a loja, vendendo, enfim, para poder manter os estudos, ajudar os meus pais, que também me ajudavam a manter meus estudos. E aí, quando eu me formei, eu não tinha estagiado na área de educação, ninguém me dava uma chance para começar. Há 30 anos atrás, ter uma experiência era super importante. E aí eu peguei o telefone e comecei a ligar para alguns lugares e falava assim: bom dia, eu tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, vocês não querem me dar uma chance? E aí algumas pessoas fizeram isso, riram na minha cara, mas uma falou: espera aí que eu vou te passar a ligação para uma pessoa que pode te informar. Veio um cara me atendendo no telefone, eu falei a mesma coisa, ele riu. Falou: você tem pretensão salarial? Gente, meu guarda-roupa era 2 calças e umas 4 blusinhas. Eu falei: imagina, eu estou pagando para quem me deixar começar, eu preciso me desenvolver. Que cara de pau, quando eu olho para trás, eu falo: como eu tive coragem, né? E aí ele falou: tá bom, me dá seu telefone, eu vou ver. No dia seguinte, me ligaram de lá, marcaram uma entrevista, fui lá, me deram um chá de cadeira de 1h30, o sangue calabrês já aqueceu, mas tudo bem. Aí, na hora que eles me entrevistaram, aí eu descobri que aquele cara que me atendeu o telefone era um dos donos de uma consultoria de recursos humanos, que eu nem sabia o que fazia.
O sócio dele pegou meu currículo pelas pontas e disse assim: você... A gente acabou de contratar uma psicóloga da USP com 5 anos de experiência na nossa área, inglês fluente. Eu falei: parabéns, eu posso ir embora? Ele falou: como assim? Eu falei: se você já arrumou a pessoa que você precisa, parabéns. Eu não tenho tempo para perder, eu preciso ir embora, eu preciso arrumar um emprego. E aí ele viu que tinha mexido comigo, tentou contemporizar, me fez algumas perguntas, né? Eu bem chateada. Enfim, fui embora triste. No dia seguinte, 2 dias depois, eles me ligaram, a mesma pessoa me ligou e falou: olha, já que você tem esse talento, diz que tem esse talento todo, a gente conversou aqui e resolveu te dar uma chance de você começar, vamos abrir uma posição que não existia, de assistente de consultoria. E, se você for tão boa mesmo, daqui a uns 3, 4 anos, a gente passa, 3, 4 meses, a gente passa para consultora, senão você vai ficando com uma assistentezinha. Aí, gente, não tem homem aqui, né? Só lá dentro. Posso fazer uma nuvenzinha, sabe aquela nuvenzinha que vem na nossa cabeça de vez em quando? Eu falei assim: ou eu mando ele para aquele lugar que vocês podem imaginar, ou eu vou mostrar para ele quem eu sou. Ele me ofereceu menos que salário mínimo para começar, eu já era formada. E aí eu falei: tá bom. Pegou nos meus brilhos, eu falei para ele: peguei um dinheirinho emprestado com a minha mãe, comprei uma saia, fiz um coque para parecer mais velha. E, numa segunda-feira, eu comecei, 20 dias depois eu era consultora, 6 meses depois eu era consultora sênior, 1 ano depois eu era gerente de uma divisão de negócios, e lutando por aquilo que eu acreditava, né? Transformei um banheiro, minha primeira sala, gente, foi um banheiro desativado, que todo sujo. Eu falei: eu não tenho sala para sentar, tinha que dividir com uma pessoa que, às vezes, eu tinha que ficar fora e não podia trabalhar porque ela tinha que entrevistar um candidato e tal. E eles me deram aquele banheiro, como eu tinha feito colegial em arquitetura. Eu fui lá, coloquei uma placa de Ocatex em cima da banheira, uma samambaia na frente do vitral, escondi os registros com umas pastas polionda verde, sabe aquelas pastas plásticas verde? Enfiei aqueles armários de pasta suspensa no box, fechei com um pôster que estava jogado no lixo lá, que o gerente geral tinha se desfeito de um pôsterzinho velho. E aí fui para 25 de março e comprei cortinas para a minha sala, para uma outra janela que tinha lá. Toda feliz. Cheguei e fui contar para o gerente geral: o senhor não sabe, comprei cortinas lindas de um panô branco para a minha sala. Ele olhou para a minha cara e falou: como assim? Eu falei: vai ficar lindo seu cinema. Ele falou: Sofia, funcionário não compra presente para a empresa, não compra cortina para a sala. Eu falei: claro que compra. Meu banheirinho, quero ficar bonito, sou eu que fico lá o dia inteiro. Aí ele pôs a mão na cara e falou: bom, né, vamos lá. Aí me levou para falar com os donos da empresa, falou: você vai contar o que você fez. Eu cheguei lá chorando: olha, vocês podem me mandar embora, mas a minha sala é onde eu fico o dia inteiro, eu quero ela bonitinha, vocês não têm obrigação de colocar cortina nela, eu é que quero. E qual é o problema de eu comprar meu dinheirinho e tal? Bom, eles riram e falaram assim: sabe quando alguém vai acreditar que foi você que comprou? Onde você comprou? Eu falei: 25 de março, um preço muito bom. Ele falou: vai lá e compra para todas as salas. Todo mundo ganhou cortina naquele dia. Então, foi assim que eu comecei, sem essa experiência do que é mundo corporativo, do que é um mundo de trabalho e tal, sendo aquilo que eu era, acreditando naquilo que eu podia fazer. E aí, depois de 1 ano e meio que eu estava nessa empresa, eu recebi um convite para gerenciar uma outra consultoria de recrutamento e seleção. Eu aí fazia outplacement, ajudava os profissionais que estavam buscando recolocação. E eu sofria muito, porque alguns eu tinha a alegria de celebrar com eles tendo conseguido, e outros não, porque não estavam capacitados, não tinham preparo para aquilo que o mercado buscava. E aí eu sofria muito com isso. Recebi essa oportunidade, topei, fui lá. Combinamos todas as regras, como seria, tal, e, com 8 meses de empresa, às vésperas do Natal, eu tive um desentendimento com um dos sócios, que não tinha sido que tinha me entrevistado e combinado comigo todas as regras, dizendo que, enfim, que ele não concordava com o trabalho, com um projeto da forma que era feita a comissão, e que ele queria que eu fizesse um trabalho lá que eu não achava ético. Eu não concordei, pedi demissão, fui embora, triste pra caramba, mas... Aí, dias depois, eu recebo uma ligação de um diretor de recursos humanos, que falou: menina, te conheci trabalhando lá na empresa, tomei a liberdade, liguei lá, pedi teu telefone, eu quero que você faça um projeto para mim. E aí começou o Grupo DM Recursos Humanos, e fazendo seleção de profissionais. Então, convidada, achei que eu ia atender só essa empresa com trabalho autônomo. Na hora que ele falou, eu falei: não, eu tenho 2 anos só de experiência profissional, não tenho nenhuma condição de montar uma empresa. Ele falou: monte o seu negócio que você vai dar certo. Aí eu
topei, mas achando que eu ia ser uma autônoma, aluguei uma salinha dentro de uma clínica de psicologia, comprei uma mesinha de cerejeira e 3 cadeiras de curvim caramelo, aluguei uma máquina elétrica e office girl, consultora, vendedora, diretora, faturista, fazia tudo. 3 meses depois, eu consegui alugar o primeiro escritório num prédio mais simples, mas um prédio um pouquinho maior, onde eu tinha o meu próprio escritório. E a coisa foi crescendo. A ADM já tinha 2 anos de atuação, o boca a boca indo, já tinha já umas 4 ou 5 pessoas na empresa. Comecei a fazer um trabalho voluntário, porque eu percebi que eu tinha saído da faculdade bem informada, mas mal informada sobre a minha carreira. E, assim, muitas pessoas também, como eu, tinham essa impressão. Então, já que eu tinha um pouco de conhecimento, eu comecei a ir nas universidades, voluntariamente, falar sobre mercado de trabalho e orientação de carreira. Com isso, eu recebi um convite, em 1990, 2 anos, a ADM tinha 2 anos, do diretor nacional de recursos humanos das indústrias Gessi Lever. Sabe quem é? Hoje é a Unilever. Ele falou, olha, eu fui lá com a minha pastinha de seleção de executivos, que era o que eu fazia, né? Ele falou, não é nada disso que eu quero saber. Eu fui na faculdade, na GV, na USP, soube que tinha uma menina lá que falava sobre recursos humanos, sobre carreira. O que você faz lá? Eu falei, meu trabalho voluntário. Contei. Ele falou, então, deixa eu te falar, a gente tem um programa aqui na Unilever desde 1990, desde 1964. Nós estamos em 90, nós queremos terceirizar esse processo seletivo, alguém que faça esse processo seletivo. No Brasil não existe isso, quer fazer? Eu falei, então, mas eu não sei fazer. Aliás, eu não sei nem direito o que é um trainee. Ele falou, olha, ele riu, me explicou o que era um trainee, um recém-formado, saindo da faculdade, com potencial para ser desenvolvido. Ele falou, olha, mas vamos pensar, você é muito jovem, fala a língua deles, está conectada com eles nas escolas e é uma selecionadora. O que te falta é a metodologia para selecionar jovens. Isso a gente tem, a gente te ensina e vamos ver o que dá. Você topa? E aí, há 26 anos, surgiu a Companhia de Talentos, com 2.345 candidatos no primeiro processo seletivo. 26 anos depois, eu continuo atendendo a Unilever, só que agora com quase 50.000 inscritos por mesmo programa, e juntando todos os clientes da Companhia de Talentos, inclusive com muita honra o próprio Itaú, que eu atendo já há muitos anos, é um grande parceiro de trabalho. A gente, o ano passado, foram mais de 1.300.000 universitários que passaram em processo seletivo com a gente. E aí a história, a empresa cresceu, abriu outras unidades de negócio, o Grupo DM hoje é consolidado, é uma das maiores empresas da América Latina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de universitário a presidência. Então, a gente, tudo que for seleção e desenvolvimento de nível superior para cima, a gente desenvolve lá. Hoje eu sou a presidente do conselho, eu tenho 5 sócios que foram crescendo comigo e foram ganhando participação acionária, temos um conselho de administração, e hoje cada uma toca as unidades de negócios. Hoje tem reunião de conselho à noite, então hoje eu estou lá para ver os resultados do ano. Mas estou muito lá, ainda eu hoje tenho um cargo novo chamado CSO, Chief Spirit Officer. Eu sou a responsável pela cultura, eu estou sempre lá flanando, voando, para deixar, manter e cultivar essa cultura que a gente tem, que é essa cultura da simplicidade, da proximidade, da não hierarquia, do olhar nos olhos, do olho, de se errou, erramos junto, vamos junto, se acertou, comemoramos junto, se está com um problema na família, a gente vai lá e tenta ver se a gente pode ajudar. E isso é o mais importante. Se vocês perguntarem assim, o que eu tenho mais orgulho, eu tenho orgulho da equipe que eu formei, do ambiente de trabalho que eu formei e de ver que essas pessoas fizeram o meu sonho chegar onde chegou. Aí, voltando lá para o orfanato, chegou no momento, falei, gente, não estou trabalhando em escola, estou me afastando do meu sonho de vida. E um amigo falou, Sofia, calma, você, para montar o orfanato, você vai ter que ter dinheiro. Então, vai juntando dinheiro e, um dia, você vai fazer, se junta com alguém que sabe fazer. Falei, legal. Comecei a fazer, desde cedo, a poupança para o orfanato. E, aos 50 anos, tomei uma decisão com meu marido que, aos 50 anos, a gente montaria o orfanato. Aos 48, fui procurar um terreno, eu e ele, escolhemos um terreno. Fui toda feliz na minha advogada para perguntar como é que eu tinha que fazer para abrir uma associação sem fins lucrativos para cuidar de crianças e já colocar o terreno no nome. E ela falou, acho que você precisa falar com alguém. Fez uma ligação, me levou para conversar com a doutora Ângela, que era a presidente da Vara da Infância e da Juventude, e essa mulher me conta que mudou a legislação e não existe mais orfanato no Brasil.
Aí, gente, foi um dos dias que eu não posso esquecer na minha vida, porque eu virei para ela, assim, toda executiva, assim, tentando fingir que era uma pessoa, né, equilibrada, tal. Eu disse assim para ela: ah, não pode ter montar pessoa jurídica. Não, hoje não existe mais, são as casas-abrigo. Me explicou como era a legislação, tal, e eu toda... Falei, então, tá bom. Então, eu posso comprar um orfanato já existente, continuar tocando a operação, tal. Ela falou, claro que não se vende uma associação sem fim, uma ONG, né? Eu falei, ah, não. Então, eu vou lhe comunicar uma coisa, eu vou abrir um clandestino. Aí ela olhou para mim e falou, você não está me falando isso? Eu falei, tô, sabe por quê? Eu tenho uma promessa para o cara lá de cima e eu não tenho o celular dele para renegociar a dívida. Então, minha filha, eu tenho o que fazer. Né? Então, e essa mulher, né, mais uma mulher na minha vida, teve uma sensibilidade enorme, porque talvez outra tivesse me posto para correr a chibatadas, deu presa, né, já que eu tinha dito que eu ia fazer alguma coisa clandestina. Ela falou, calma, fica calma, toma um copo d'água, vamos conversar. E eu tremendo de nervoso. Ela falou, me conta um pouco o que você faz. Aí eu comecei a contar para ela rapidamente o que eu fazia. Acho que ela percebeu que eu falei com muita alegria do trabalho que eu fazia com jovens, a preocupação que eu tinha com os jovens. Tal. Ela falou assim para mim, você não viu que você não tem que abrir mão dos seus sonhos? Eu falei, como você está dizendo? Aí ela me lembrou de novo, né? Você está dizendo que eu não posso. Ela falou, aqui teu órfão é outro. Por que você não adota os milhares de órfãos no mercado de trabalho, que são jovens que, porque não têm uma família estruturada, ou porque se meteram com pequenos delitos, ou drogas, ou, enfim, são de comunidades extremamente carentes, eles são mais órfãos do que os bebês que você quer pegar, que hoje todo mundo aí não tem. O Brasil hoje isso não é mais um problema tão grande para o Brasil. E aí, nessa hora, gente, para quem é mais jovem há mais tempo, como eu, caíram todas as fichas de um caminhão telefônico inteiro na minha cabeça, assim, porque aí eu percebi que tudo aquilo que eu tinha construído na minha carreira estava me levando para o meu sonho. Né? O Steve Jobs, quando ele era vivo, ele falava uma frase que eu me identifico muito, que é assim, quando eu olho para frente, parece tudo meio turbulento, tudo nebuloso, não tem clareza para onde eu estou indo, mas, quando eu olho para trás, parece um joguinho de ligue-pontos, que tudo fazia sentido e, no final, gera uma forma, uma imagem, tal, e foi assim a minha vida. Sem planejamento, né, que a Maria Eugênia falou que as mulheres não planejam muito, então eu não planejei ser empreendedora, eu não planejei nunca ter uma empresa do tamanho que a que eu tenho hoje e impactar a vida de milhões de pessoas, de jovens, início de carreira, e aí desenvolvi uma série de projetos voltados para ajudar a juventude, mesmo das melhores universidades, porque, para vocês imaginarem, com 1.300.000 jovens, é tão grave a situação que nós não conseguimos achar 6.000 jovens com o perfil que o mercado está buscando. Isso a gente pode falar na hora do bate-papo, que é uma longa história. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Então, eu acho que essa uma grande dica que eu dou para vocês. Saibam dizer não, saibam botar desafios, saibam colocar limite para os filhos de vocês, saibam fazer eles sonharem, lutarem por algum ideal, por algum objetivo, porque eles chegam aí a gente dá tudo de mão beijada, querendo dar para eles aquilo que a gente não teve, realizar neles os sonhos que a gente não realizou às vezes, e aí eles não estão preparados para a vida. E aí a gente hoje tem um gap enorme. Né? Eu não sei quantas de vocês aqui, às vezes, têm dificuldade de achar pessoas com o perfil que vocês estão buscando, mas isso é a realidade hoje de todas as grandes empresas, grandes, pequenas ou médias, porque o jovem, hoje, de fato, ele fala de um propósito, mas ele não conhece o dele próprio, ele não se conhece, então isso dificulta muito. Então, essa é a história do Ser Mais. Hoje a gente tem quase 1.400 jovens sendo formados nesse ano, jovens de altíssima vulnerabilidade, trabalhando 3 pilares. Autoconhecimento, porque, se você não se conhece, qualquer coisa serve. Isso não serve só para ele, serve para todos nós. Autoestima, porque, se você também não acreditar, como eu acreditei um dia que eu podia sair de Itaquera, de uma situação de super vulnerabilidade que eu também vivia, para poder estar aqui, eu não teria chegado. Não dependeu da minha mãe, do meu pai, da sociedade, do governo, dependeu de mim. E o terceiro é a descoberta do nosso talento, daquele dom natural que a gente tem dentro de nós. Se a gente souber o que faz os nossos olhos brilharem, a gente vai saber, vai fazer com qualidade, porque a gente está fazendo com paixão. A qualidade vai fazer com que a gente seja reconhecido,
que a gente cresça, que a gente tenha sucesso, e a grana vai ser consequência disso tudo. E aí vocês vão dizer muitas vezes, como eu digo, por que que alguém me paga alguma coisa para trabalhar? Porque eu não trabalho, eu me divirto o dia inteiro, né? Então, é isso que eu faço com os jovens lá, isso que eu faço com os nossos filhos quando estão em processos seletivos lá na Companhia de Talentos, todo o time que está lá da ADM, da Companhia de Talentos. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. O quanto é importante a gente saber quem a gente é, as nossas limitações, as nossas fortalezas, e poder sonhar e conquistar tudo, porque só vai depender da gente. Super obrigada pela oportunidade.